refletir e crescer. Jesus caminha sobre as ondas. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Capítulo 6, versículos de 45 a 52. Escutemos o Senhor que nos fala. Abramos os nossos corações à moção do Espírito Santo. Peçamos que a divina vontade reine na nossa memória, vontade e inteligência. Submeta o nosso coração e todo o nosso ser à palavra do Senhor, para que ela dê frutos 100 por 1 em nossas vidas. Imediatamente, ele obrigou os seus discípulos a subirem para a barca, para que chegassem antes dele à outra margem, em frente de Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite, achava-se a barca no meio do lago, e ele, a sós, em terra, vendo-os se fatigarem em remar. Sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles para a 4ª vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou, tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca, junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido a multiplicação dos pães. E os seus corações estavam insensíveis. Glória a ti, Jesus, glória a ti por esta bela palavra. Palavra de poder, palavra que se realiza hoje, agora, neste instante, porque o Filho da Divina Vontade está ali, contemplando, te louvando, te agradecendo e te bendizendo esta passagem. Nós estamos ali, nesta barca, com os discípulos, e vamos percebendo todo este movimento da fé que o Senhor quer fazer nos seus discípulos. Não é um espetáculo. Não é um espetáculo. Jesus quer nos ensinar a caminhar na fé. Caminhar na fé significa caminhar sobre as ondas, sobre o vento forte que sopra contrariamente. O nosso intelecto vai dizer, é impossível. É impossível. Como é que nós vamos caminhar sobre as águas? E Jesus, primeiro passo, vamos aos poucos tentar degustar esta palavra. Porque quando nós gostamos de um determinado alimento, nós o saboreamos pouco a pouco, para degustar ainda mais as suas propriedades, o seu sabor, a sua cor. Então, a palavra de Deus, este alimento, que alimenta não só o nosso corpo físico, mas, sobretudo, a nossa alma. Não é mais uma história,
não é mais um conto, não é mais uma coisa que aconteceu lá no passado, não, está acontecendo aqui, agora, na sua vida. Você está nesta barca. Jesus, ele faz o quê? Ele obriga a mim e você a entrar nesta barca e a passar para a outra margem. Enquanto ele toma o encargo de despedir o povo. Ele mesmo. Então, o que o Senhor faz? O Senhor nos tira do meio do povo, da multidão, e diz: passem para outra margem. Olha aí, passem para outra margem. Ou seja, busquem um lugar mais reservado. Porque Ele quer nos ensinar. E Ele diz: Ele, após despedir o povo, ele se retira. E se retira para onde? Para orar, rezar. É preciso rezar. É preciso orar. É preciso louvar, salmodiar, buscar a palavra de Deus. É preciso que nos enchamos, nos preenchamos de coisas divinas, alimentos do céu. E prosseguindo, diz assim: à noite, achava-se a barca no meio do lago. Não foi de dia. Olha aí. À noite. À noite nós estamos muito mais o quê? Propensos a errar. É à noite. À noite as coisas não ficam claras. Não ficam evidentes. Quantos de nós estamos mergulhados na noite? O dia parece não existir. Não enxergamos direito. As coisas não estão bem claras, bem evidentes. E essa falta de clareza nos deixa o quê? Inquietos, aflitos, temerosos, inconstantes. E o orar aí fica abalado. Precisamos voltar. Primeira coisa que Jesus diz, o quê? Despede os discípulos, manda que passem à outra margem, depois ele vai orar. E os discípulos, eles se encontravam aonde? À noite achava-se a barca no meio do lago e ele a sós em terra. Ele a sós em terra. Enquanto os discípulos estavam num ambiente que era um ambiente, vamos dizer assim, instável, porque um barquinho, naquela imensidão de mar, é instável. Embora eles tivessem uma experiência, alguns tivessem experiência com o mar, mas eles estavam no meio deste mar. É como se tivessem em uma situação, não é desconfortável, mas ao mesmo tempo é uma situação onde você não está nem na margem, né? E nem muito próximo da terra. Você está no meio, você está afastado, você já está em alto mar, vamos dizer assim. E Jesus está em terra. Do outro lado. Vendo-os se fatigarem em remar. Olha, Jesus não está indiferente às nossas lutas do dia a dia, às nossas batalhas, às nossas angústias, às nossas fadigas. Não, ele está nos vendo. E viu
que os discípulos estavam remando e se fatigando. Remavam e se fatigavam, cansavam. Por que eles se fatigavam? Tinha um motivo. Porque o vento estava contrário. O vento não estava a favor dos discípulos, mas muito pelo contrário. Soprava, com certeza, muito forte e do lado oposto do que eles remavam. Vinham de encontro a eles. Né? E Jesus, vendo aquele esforço, foi ter com eles pela 4ª vigília da noite. Então, aqui mostra um horário, né? 4ª vigília da noite. Então, tem um momento certo de Jesus intervir. Talvez nós queiramos que Jesus venha em nossa vida e, faz isso agora, Jesus, eu quero agora que isso aconteça. Que o Senhor venha, que o Senhor me ajude, que o Senhor tire este fardo, que o Senhor me alivie. E Jesus tem um momento certo. 4ª vigília da noite. Andando por cima do mar. E fez como se fosse passar ao lado deles. Olha aí. Primeiro, Jesus passa a noite. Faz uma coisa extraordinária que é andar por cima do mar. Depois, eles veem todo aquele movimento e Jesus não para ali. Prossegue, é como se fosse passa ao lado deles. É o quê? Que ensinamento é esse, Jesus? Jesus está nos chamando aqui a um grande ensinamento. Ou seja, para Deus não existe limites. Deus tudo pode. Jesus passa ao nosso lado e não para. Passou ao lado deles. E dá uma impressão de quê? De que ele vai passar adiante. Eles estão ali, Jesus passa e prossegue como se fosse prosseguir. À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram. Aí entra o quê? O medo. Entra a lógica humana, entra a nossa inteligência, nosso raciocínio, que se estiver muito centrado na Terra, vai dizer um fantasma. O que é isso? Começaram a gritar, porque o medo começou a agir. Pois todos o viram e se assustaram. Não foi 1, ou 2, ou 3 discípulos que o viram. Todos o viram e se assustaram. E por que se assustaram? Porque a fé, ali naquele momento, foi provada. E quando a fé foi provada, se constatou o quê? Que o medo era maior do que a fé. De que a visão humana era maior do que a visão espiritual. Não é isso? E eles começaram a gritar. Pois todos o viram. Mas ele logo lhes falou. Olha aí, Jesus não ficou calado, Jesus não ficou indiferente, Jesus não deixou os discípulos se apavorarem ainda mais e entrarem num estado de pânico, de descontrole. Não, Jesus imediatamente lhes fala. Tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. Amém, Jesus. Glória a ti. Que tenhamos essa fé capaz de nos tranquilizar,
e não nos assustar. E saber que todo aquele movimento, dentro e fora de nós, que nos está fazendo ter emoções negativas, emoções que nos ultrapassam, como tristeza, medo, ansiedade, angústia, e aí vai. Todas essas emoções precisam se aquietar, tranquilizar, serenizar. Por quê? Quem está passando na nossa vida, na nossa história, é Deus, é Jesus. E aí, Jesus faz o quê? Sobe para a barca junto deles e o vento cessa. Glória a ti, Jesus. Olha aí. Quando Jesus passa, entra na barca e fica junto, não basta só entrar na barca do nosso coração, da nossa vontade, da nossa imaginação, da nossa memória, que são as três potências do homem. É preciso estar junto. Esse junto aí é preciso que eu entregue todo o meu ser e me una a Jesus. Eu, você, cada um de nós. Porque, senão, eu estarei em meio à multidão e me sentirei só, sem proteção, órfão. Entendeu? Mas está em meio à multidão. Quantos estão assim, em meio a tantas pessoas, mas está sozinho? E Jesus diz, ele entra na barca e ele fica junto. E aí vem a consequência desta ação. O vento, que era contrário, cessa. Porque entrou na barca um elemento divino. Algo surpreendente. Não foi mais um discípulo que entrou na barca. Foi Jesus. Todos se achavam tomados de um extremo pavor. Olha aí. Aí já aumentou, não foi nem mais medo. Já subiu na categoria do pavor. Quem é este homem? Quem é este? Que até o vento obedece. Quem é este que anda sobre as águas? Quem é? O homem, o material, o homem terreno, ele humanamente ele não aceita. Humanamente ele não consegue gerenciar toda esta experiência. E aí é tomado de extremo pavor. Não é de um pavorzinho, não. De um extremo pavor. Primeiro eles pensavam que era um fantasma. Depois viram que não é um fantasma. Era Jesus. Gritam, se assustam. Jesus manda tranquilizar, entra na barca, fica com eles. E agora o vento cessa. E depois de tudo isso, eles se sentem o quê? Apavorados. Diante dele estava alguém que eles não conseguiam entender. Então, a forma que Jesus age, nós, na nossa pequenez, na nossa limitada inteligência, não é capaz de absorver se Deus não nos dá luzes intelectuais, se não manda o seu espírito nos clarear as nossas ideias, o nosso entendimento. Do contrário, estaremos como os discípulos, extremamente apavorados, sem entender nada. O que está acontecendo?
Quem é este homem? Tudo isso que nos passou neste instante. E diz, pois ainda não tinham compreendido a multiplicação dos pães. Antes de Jesus caminhar sobre o mar, tinha ocorrido o quê? A multiplicação dos pães. Então eles mal tinham gerenciado um fato extraordinário, que foi a multiplicação dos pães. Logo após, não muito tempo, já estavam vivenciando uma outra experiência extraordinária. Então, os seus corações, por que não entendiam o que Jesus queria transmitir nestes eventos? Porque os seus corações estavam insensíveis. Jesus, eu fusiono meu coração no teu coração neste momento e te peço, dá-me, Jesus, dá-me um coração de carne. Eu não quero meu coração, um coração tomado, né, pelo mundo e petrificado. Eu não quero mais. Se eu tenho este coração insensível, Jesus, eu te entrego e te peço, dá-me, Jesus, dá-me o teu coração. E esta insensibilidade fazia com que eles não degustassem este alimento que é vida, a palavra de Deus, viva, encarnada, que é Jesus Cristo, no meio deles. Eles não conseguiam perceber isso. Estavam muito, muito envolvidos por toda aquela materialidade. As coisas. E não conseguiam transcender. O que o Senhor está me falando com isso? O que está acontecendo aqui? E aí, transpor, sair daquela realidade e sublimar e ver que Deus está no meio deles. Eles não estavam sozinhos naquela barca e, portanto, o Senhor era Senhor de todos e de tudo. E era Ele que estava passando. É Deus que está passando na nossa vida, nas nossas situações cotidianas. É Deus que está passando. E nós precisamos o quê? Ter um coração sensível, ter a tranquilidade, a serenidade, perceber que essa passagem, quem passa é Jesus, perceber que Ele está junto de nós, perceber que Ele tem um momento exato para agir, perceber que Deus nos observa e, portanto, sabe quais são as nossas fadigas e observar que Ele sabe que o vento está contrário. Enfim, Deus é o Senhor de tudo. E no momento certo, Ele sabe o que fazer, como fazer e na hora exata de fazer. Peçamos que Deus passe na nossa vida, nos ensine, como Ele, a caminhar sobre o mar, a caminhar sobre as nossas inquietações, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, de uma maneira o quê? Tranquila, serena, pacífica, pacificados dentro, para que o pavor, o medo, o embotamento mental e visual não nos aconteça. Porque eles não percebiam logo de início que era Jesus. Eles pensavam que era um fantasma. Porque as suas visões, as suas vistas estavam o quê? Embotadas. Era noite. Não dava para ver nitidamente. Significa o quê? Que precisamos estar com os olhos fixos em Deus, para que as coisas que estão ao nosso exterior, dentro e fora de nós, não nos arraste ao pavor, ao medo, à desesperança, à inquietude.
peçamos que esse Deus de amor passe e traga suas bênçãos, suas graças agora, hoje, nesse instante, neste momento, e nos preencha com sua presença, porque Deus está no meio de nós. A paz de Jesus e o amor de Maria. Fiat.